Boa tarde, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. A todos vocês que vão assistir esse vídeo, essa pequena live, essa pequena reflexão que Deus colocou no meu coração. Meus amados irmãos, eu sou o pastor missionário Donizete Alcântara e estou aqui próximo ao monte. Estou saindo para orar daqui a pouco. Mas Deus colocou uma palavra de reflexão no meu coração para todos nós. Para nós analisarmos as atitudes dos seres humanos nesses dias atuais, o qual Jesus profetizou sobre essa geração, e ele comparou aos dias anteriores ao dilúvio, não essa geração, mas essa geração passada, né? Geração da época dele. Ele não comparou aquela geração, mas ele comparou essa aqui, essa geração que em breve passará pelo Apocalipse, pela grande tribulação, né? Em breve, não vai demorar muito porque os sinais estão todos cumpridos. Mas ele disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e não perceberam, e ele levou a todos. Assim será essa geração. O que está acontecendo com essa geração, irmão? É um sinal que Jesus profetizou. Materialismo. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. É o que? Materialista. Uma geração materialista. É uma geração que só se preocupa com as coisas materiais. Casamento, com comida, com bebida, com orgias, com festas, com carnavais, com jogos de futebol, com shows, né? E criando seus próprios ídolos, seus próprios deuses, idolatrando. Essa geração está idolatrando o ser humano de uma forma terrível. E Deus é um Deus zeloso, Deus ciumento, como diz lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade no pai dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborrecer com quê? Essa é uma passagem de um mandamento de idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as prestarás culto, né? Porque eu sou Deus zeloso, olha, zeloso, ciumento. Deus tem ciúme. Aí nós analisando a vida de Salomão, vamos para a vida de Salomão. Salomão, um homem escolhido por Deus para ser sucessor do rei Davi. Um homem que Deus poderia escolher todos os filhos de Davi, mas ele escolheu quem? Salomão, para ser o sucessor de Davi. Ele escolheu Salomão para levantar o templo de adoração, que até hoje é conhecido como Templo de Salomão, a casa de Deus, que foi destruída, mas naquela época foi uma grande honra para quem pudesse construir a casa do Senhor. Davi pediu para construir. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, pediu para construir. E Deus não deixou, porque havia sangue nas mãos de Davi. Mas ele escolheu Salomão para construir. Salomão, ele perguntou o que Salomão queria, que tudo que ele pedisse, Deus lhe dava. Ele pediu sabedoria. E Deus disse, porque pediste sabedoria e não riqueza, eu te acrescentarei riqueza e honra. E enricou Salomão de uma forma grandiosa, o homem mais rico e mais sábio de todos os tempos, segundo a Bíblia. Um homem que era capaz de escrever provérbios, cantares de Salomão. Mas nós vemos e sabemos a história de Salomão como ele partiu dessa terra, né? Por causa da idolatria das suas mulheres. A riqueza subiu demais a cabeça de Salomão. E a idolatria por conta de muitas mulheres que ele conseguiu, né? Ele irou o coração de Deus por causa da idolatria, porque Deus é ciumento. E se Deus se irou contra Salomão, né? Salomão morreu, Deus irado com ele. Imagine com essa geração agora, que não adora Deus em nada, que não tem sabedoria de nada, que não busca Deus em nenhum momento.
Essa geração que hoje idolatra times de futebol como se fossem deuses. Idolatra cantores internacionais como se fosse, né, muito mais do que adoraram a Jesus. Pessoas que adoram Madonna, Maradona, Pelé, que adoram Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi e tantos outros atletas. Agora vamos para os cantores, Madonna, né? Elton John, Michael Jackson, algumas bandas aqui no Brasil, alguns cantores sertanejos, algumas cantoras, idolatrados como deuses. Agora imagina a ira de Deus como está com essa terra. Muitos dizem, mas por que será que está acontecendo tanta catástrofe no mundo? Por que será que está acontecendo tsunamis no Japão, na Indonésia? Por que será que está havendo terremotos em vários lugares? Por que será que está havendo tsunamis? Né? Por que será que está havendo guerras? Por que será que a chuva, que é para ser bênção, está se tornando motivo de morte, destruição, catástrofes? Por que será? Será que não é a ira de Deus? Porque Deus se irou contra Salomão, e eu vou digitar um texto aí acima desse vídeo para você escutar o vídeo, assistir o vídeo e ler a história de Salomão, como ele morreu. Deus levantou inimigos contra Salomão. Salomão viveu muitos anos sem guerra contra Israel, por conta dele, que ele trazia a paz, a sabedoria, tudo. Mas quando ele trouxe a idolatria, Deus levantou vários reis inimigos contra ele. A ira de Deus desceu sobre Salomão, e a ira de Deus está descendo sobre essa terra. Deus está usando a natureza para mostrar a essa humanidade que precisa de Deus. Tem que deixar de idolatrar. Nós podemos ver o sul do país, o que está acontecendo no sul. Nós sentimos muito pela dor dos gaúchos. Mas será que não é a ira de Deus sobre aquele lugar? Você já parou para imaginar? Eu fui jogador de futebol aí antigamente. E você já parou já parou para pensar o que o sul, aquela região, ela faz por conta de 3 times de futebol mais famosos um dos grandes, os 3 times grandes do Brasil, Grêmio, Inter e Juventude? Você acha que a idolatria por esses times e por essas denominações e por esses atletas, essa idolatria, ela não chega lá no trono de Deus e é revertida em ira? Você acha que Deus não está irado com a idolatria, com torcedores do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Vasco, os grandes times do Brasil, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória? Tanta idolatria com atletas, com times, a ponto de brigarem. As torcidas se degladiam, brigam, trocam tiro, facadas, um para defender o outro. Isso é idolatria, e Deus é ciumento. Deus criou o ser humano para adorá-lo na beleza da sua santidade. Agora você acha que Deus está feliz com a idolatria a deuses pagãos que criaram pelo Brasil afora, nessas procissões, adorando imagens de escultura? Você acha que Deus está feliz com esses orientais que adoram Buda, o rei, o Deus da prosperidade, como eles dizem? Um homem que subiu a montanha e morreu lá com a depressão e virou um Deus. O budismo virou uma religião. Você acha que Deus está feliz com a religião islâmica, onde pessoas são capazes de matar outras simplesmente porque não compactuam a mesma idolatria para com o profeta? Você acha que Deus está feliz, irmão? Você que está ouvindo esse vídeo, acha que Deus está feliz com as religiões que propagam adoração a ídolos e a demônios, dizendo que são santos?
Deus está irado com essa terra, irmão. A ira de Deus, assim como desceu sobre o reinado do rei Salomão, o rei da sabedoria e da riqueza, como anteriormente era, e morreu, Deus irado com ele, Deus está muito mais irado com essa terra. A ira de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra em forma de fogo. A ira de Deus desceu sobre o mundo antigo em forma de chuva, de dilúvio. A ira de Deus desceu sobre o Haiti em forma de terremoto. Desceu sobre a Ucrânia em forma de guerra. Sobre o Iraque, sobre a Síria em forma de guerra. Desceu contra o Japão em forma de tsunamis. Na Indonésia, tsunamis. Está descendo contra os Estados Unidos em forma de furacões. Agora imagine um país sendo destroçado por 20, 30 furacões todo mês. É porque a imprensa não mostra isso não fala nem o nome de Deus. Mas nós conhecemos a Bíblia, sabemos que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Sabemos que Deus é misericórdia, mas Ele também se ira. E a ira de Deus dura só um momento, mas ai daquele que cai na ira de Deus. Sabemos que Deus usa de misericórdia para o povo se arrepender, como usou Jonas para pregar para Nínive, e Nínive se arrependeu e Deus perdoou. Jonas ficou até chateado, porque Deus é um Deus compassivo e bom, perdoa quando o homem se arrepende. Mas Nínive voltou a praticar as mesmas práticas, e Deus, através, aleluia, lá no livro de Joel, ele destruiu os ninivitas. Porque Deus, ele é um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, mas é um Deus que também se ira quando o homem confronta ele. Porque ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas é justiça. E a ira dele está sobre a terra, e o povo está cego espiritualmente. O povo está colocando a culpa no sol, no desmatamento, está colocando a culpa lá nas geleiras que estão derretendo, está colocando a culpa em mosquito, sobre as pestes, em macaco, colocando a culpa em muitas coisas, mas esqueceu que Deus está no controle de tudo, da vida e da morte. Esqueceu que Deus é o que controla o sol, a chuva, o vento, o fogo, os oceanos, porque tudo pertence a Deus, irmão, até os rios. Ele nasce de uma fontezinha, a nascente de um rio, bem pouquinho, como o rio Amazonas, e aí vai crescendo, se alargando. E esse rio é gerado há milhares e milhares de anos, ele nunca seca, água doce. Ele desce para a água salgada, que é o oceano, mas ele nunca deixa de jorrar água doce. Você esqueceu quem controla esses rios? É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que cria a fonte das águas dos rios. Você esqueceu que Jesus dá ordem ao mar e os ventos e ele obedece? E por que será tantos furacões pelo mundo afora? Será que Jesus não tem o poder ainda de controlar os ventos se ele quisesse? Aleluia! Ou você esqueceu que Deus manda na terra, nas placas tectônicas? Você lembra quando quiseram apedrejar Moisés? Que Deus abriu a terra e fez a terra engolir aqueles homens, aquele povo vivo que se levantaram contra Moisés? Aleluia! Glória, glória ao Senhor. Deus está irado, povo. E é tempo da nação buscar a Deus em jejum, em oração, em arrependimento e buscar a santificação, a renúncia. É tempo, eu falo como profeta de Deus vivo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Peça misericórdia a Ele como os ninivitas, arrependam-se no pano de saco e cinza. Talvez haja misericórdia, bote a cara no pó. Talvez haja misericórdia para você e sua família. Arrependa-se enquanto é tempo, faça como o rei ninivita, quando ouviu a voz de Jonas. Proclamou um jejum, aleluia, que nem os animais poderiam comer capim. E Deus abrandou a sua ira. Não volte a pecar como os ninivitas, lá no livro de Joel, porque Deus pode destruir
as nações. A ira de Deus, ela dura só um momento, mas há daquele que passa pela ira de Deus. Saiba que é Deus que manda na chuva, é o Todo-Poderoso. Ele é o que manda na chuva. Jesus disse, aleluia, que o Senhor, Ele manda chuva sobre os maus e os bons, e sobre justos e injustos. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se a chuva vem em excesso, é Deus que manda, não é São Pedro não, é Deus. Se a chuva vem pouca, é Deus que manda pouca chuva. Porque Deus é quem controla a chuva. Ele é quem controla o vento. Ele é quem controla o fogo. Ele é quem controla os ventos, os mares, os oceanos. Então buscai ao Senhor. Escuta essa palavra, porque a ira de Deus está sobre a terra. As nações inteiras estão conhecendo a ira de Deus, porque não querem ouvir a voz dos profetas que Deus tem levantado. E Deus vai usar a natureza, continuar usando a natureza, para falar com essa geração má e adúltera, idólatra, de artistas, de jogadores, de imagens de escultura, de pregadores e de líderes religiosos. E o julgamento vai começar, a ira de Deus vai começar pela casa do Senhor, pelos templos, porque nós, os cristãos, é quem conhece a palavra de Deus mais do que todos. E a ira diz que a quem é muito é dado, muito é cobrado. Vai começar a cobrança por quê? Porque muitos estão idolatrando a placa de um ministério que ele criou, ou que o seu pai criou, o seu avô criou. Muitos estão idolatrando uma placa de um ministério e não conseguem adorar a Jesus. Muitos estão idolatrando um cargo eclesiástico dentro de um templo, uma cadeira, uma posição, e não adoram a Jesus verdadeiramente. Adora da boca para fora, e é tempo de adorá-lo de todo o coração. Ele disse, aleluia, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos têm orado a Deus com o coração na terra, no reino terrestre, nas coisas materiais. Aleluia, e a nação que adora o materialismo, o Senhor, aleluia, fica aborrecido com essa geração. Porque Ele mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus, se vestir de pano de saco e cinza e botar a cara no pó e pedir misericórdia como Davi pediu quando pecou com Bêrseba contra Urias. Faça daquela forma, Salmo 51, para meditar. Se o rei Davi foi capaz de orar, se arrepender, e Deus perdoou ele, por que Salomão não fez a mesma coisa? Abandonou as mulheres amonitas, egípcias, aquelas mulheres de nações que abominavam a Deus, porque ele preferiu ficar com elas, idolatrando a deuses pagãos, do que adorar o Deus Todo-Poderoso que tinha lhe dado sabedoria e riqueza. Então, muitas vezes o homem se torna tolo. Tolo por quê? Porque deixa de temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então seja sábio, comece a temer a Deus. Você, gaúcho, independente de onde você estiver, comece a orar pelos seus irmãos, comece a botar a cara no pó e se arrepender e quebrar, aleluia, e haver uma quebra de orgulho, que nós não somos nada sem Deus. Peça misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Acalma essa tempestade, acalma esse mar, acalma, Senhor, esses rios. Faz descer, aleluia, baixar essa água. Nós já entendemos o teu recado, Senhor. E aí Deus vai ter misericórdia como teve, aleluia, dos ninivitas. Porque o Senhor ama vocês, gaúchos. Ele ama vocês. Talvez vocês não entenderam ainda o mistério de Deus. A Bíblia diz que Ele fustiga e castiga aquele que ama. Castiga aquele que ama e fustiga aquele que Ele tem como filho. Se você está passando pela prova, é porque Deus te ama e Ele quer que você abra os olhos e busque a Ele. Adore a Ele em espírito e em verdade. Comece a falar o nome dEle e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós não somos nada sem o Senhor. Uma tempestade, aleluia, destruiu todas as nossas coisas, mas não destruiu a nossa fé. Renove a vossa fé no meio da tempestade, porque o deserto, porque a escassez, porque a tempestade é para nos acrescentar a fé e saber que nós temos um Deus soberano que quer apenas que nós clamemos a Ele.
Jeremias 33:3 para finalizar. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias, Deus mandou ele clamar, não foi numa abundância não, não foi na vida boa não, foi, aleluia, amarrado num tronco no meio da cidade a pão e água. Foi jogado em uma cisterna de lama, na prova. Então clame a Deus nessa prova aí que Ele vai ouvir vocês. Ele ama vocês. Busque ao Senhor. Ele não quer perder nenhum de vocês para o inimigo. Portanto, busque a Ele. Corra para a presença dEle. Estaremos aqui em oração por vocês, por essa nação aí. Aleluia, gaúcha. Mas vocês também precisam reconhecer que é um Deus. Coloquem o seu coração na humildade. Voltem ao Senhor. Voltem ao Senhor enquanto vocês podem. Busquem ao Senhor enquanto vocês podem achá-lo. O mundo inteiro precisa ouvir essa mensagem e precisa reconhecer que precisa de Deus. Os ucranianos precisam saber que precisam de Deus. Aqueles, aleluia, lá da faixa de Gaza, precisam saber que precisam reconhecer que Deus é soberano. Que eles precisam de Deus. O povo de Israel precisa voltar a Deus, porque estão todos desviados da presença de Deus, apenas na religiosidade. O mundo inteiro precisa reconhecer que precisa de Deus, que nós temos uma força superior que chama-se o Eu Sou. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que está sobre todas as coisas, que pode todas as coisas e que vê todas as coisas. Portanto, buscai ao Senhor, invocai-o enquanto Ele está perto, porque Ele está mandando o seu Filho para arrebatar a igreja e entregar isso aqui ao anticristo. Chegou a era do Apocalipse, não tem mais tempo de cochear em dois pensamentos. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo, invoque Ele enquanto Ele está perto. A mensagem é até aqui, porque a ira de Deus está sobre a terra. A ira de Deus que desceu sobre, aleluia, os ninivitas. A ira de Deus que desceu sobre Sodoma e Gomorra. A ira de Deus que desceu sobre o mundo antigo. Aleluia, ela não está da mesma forma, porque Deus não vai, aleluia, agir, aleluia, com um dilúvio para exterminar toda a terra, que Ele fez uma aliança com Noé. Mas Ele vai fazer essa terra gemer e chorar para buscar a Ele. Porque muitos só buscam a Deus quando está no sufoco. E uma grande maioria nem quando está no sufoco quer buscar a Deus. Quer buscar abrigo, refúgio e socorro em todas as coisas. Em políticos, em governos, aleluia, em religiões, até, aleluia, no umbandismo. Mas não querem buscar no Deus que é Espírito. Ele olha do céu e busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quer agradar a Deus? Comece a adorá-lo em espírito e em verdade. Quer agradar a Deus? Vá lá para 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer ver a terra sarada? Então se humilhe diante de Deus. Então ore a Deus. Então se arrependa dos seus maus caminhos, que o Senhor vai, aleluia, ouvir o teu clamor. E Ele disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda a oração que se fizer nesse lugar. Mas primeiro você tem que se humilhar, tem que orar, tem que se desviar dos seus maus caminhos e tem que buscar a Deus em espírito e em verdade, amém? Esse recado fica para você que anda idolatrando ídolos, idolatrando imagens de escultura, fazendo deuses, aleluia, ao seu próprio gosto, como Madonna tornou-se uma deusa de muitos nesses últimos dias para o Rio de Janeiro. Maradona virou um deus na Argentina, Pelé virou um deus no Brasil, um rei, um Deus no Brasil, e tantos outros, né, têm virado deuses para suas nações, né? Mas Deus é o único Deus verdadeiro e Jesus é o único Rei verdadeiro. Então busque a Deus por meio de Cristo, que é Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu deixo esse recado do céu para você. Fuja da ira de Deus. Comece a adorá-lo, comece a buscá-lo em espírito e verdade. E fuja da idolatria.
fuja da idolatria para que Deus não se ire contra você, amém? Porque ele se irou contra o escolhido dele chamado Salomão. Então, aprenda essa lição. Não deixe Deus irado com você. Portanto, deixe de idolatrar aquilo que Deus abomina. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.